Nascemos com um propósito claro: trabalhar para que o conhecimento e as ideias inovadoras transformem a realidade de pessoas e organizações. Nossa origem está na tradição, no ambiente acadêmico, no ensino, na pesquisa e na extensão. Com esses pilares, tornamos o conhecimento gerado na academia uma oportunidade para melhorar o desenvolvimento socioeconômico. Desde 2003, trabalhamos para oferecer educação superior de qualidade, eventos e experiências híbridas que incentivam a troca de informações, tecnologias que solucionam problemas e aumentam a acessibilidade, projetos originais com foco em resultados. Tudo isso com o apoio de um time qualificado, formado por pessoas e profissionais que acreditam em um único propósito. Afinal, conhecimento de qualidade transforma a nossa sociedade. Este é o PSEG. Vamos dar início hoje, né? Para quem não me conhece, então vamos lá, uma excelente tarde a todos, né? Meu nome é Cíntia, sou mediadora aqui do PSEG, que é um dos apoiadores, né, desse evento, e hoje estamos aqui com mais um encontro, né, de alfafa, com o tema colheita, armazenamento e produção de feno. E eu vou convidar aqui agora para que faça, né, mediação, para que fale um pouquinho com vocês, o nosso moderador, o Rafael Piovesan. Ele que é médico veterinário e coordenador estadual do programa Leite do IDR Paraná e a Paremater. Piovesan, seja muito bem-vindo, fique à vontade, eu passo a palavra para você. Obrigado, Cíntia, uma boa tarde a todos. Quero iniciar aqui a minha participação agradecendo aí o Marcelo pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E é muito bacana poder ver todas essas instituições aqui que ele conseguiu juntar. Então, parabéns, Marcelo, aí, Emater do Rio Grande do Sul, puxando à frente aí desse trabalho. Muito importante, e a gente acredita aí que vai gerar muitos frutos aí no futuro. E também uma honra estar aqui com a professora Ana Cláudia Ruggeri, e já conheci ela nas preparações aqui do evento e fiquei bastante empolgado aí para ouvi-la hoje, tá? Então, vou apresentar ela para vocês. Ela que é engenheira agrônoma, tá? Graduada pela Fundação Pinhalense de Ensino, tem mestrado em zootecnia pela Unesp de Jaboticabal e também doutorado, também pela Unesp de Botucatu, em zootecnia, pós-doutorada pela Unesp e Universidade da Flórida, foi pesquisadora por 10 anos aí do Instituto de Zootecnia, né, do IZ, e atualmente ela é professora adjunta do Departamento de Zootecnia da Unesp de Jaboticabal, tá? Então, nós estamos aí em boas mãos, né? E acredito que nós vamos ter uma excelente tarde aí de trabalho e que vamos poder trocar bastante conhecimento com a professora e com todos os demais colegas. Então, as perguntas nós vamos fazer no final, tá? Deixamos as perguntas para o final, podem se inscrever no chat aí, né? E, professora, a palavra está contigo aí. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos. É uma satisfação participar desse evento e participar do grupo também de alfafa. Minha vida acadêmica começou com alfafa, comecei no mestrado fazendo trabalho com alfafa. No doutorado eu trabalhei com silagem e pré-secado de alfafa também. Depois, quando eu fui para o Instituto de Zootecnia, tinha uma rede de alfafa que era coordenada pelo Botrel, do Centro Nacional do Gado e Leite, e ele me cedeu a concessão de trabalhar com alfafa, que foi muito gratificante, né? Na época ele até brincava comigo, não vai dar certo, em Sertãozinho não vai dar certo, é muito quente, não vai dar certo, ele falava. Aí no fim o experimento foi um sucesso, foi muito bacana, e a minha experiência com alfafa começou a ser naquele momento. A gente praticava atividade de feno lá em Sertãozinho, e trabalhei com alguns pré-secados na época, e depois que eu vim para a Unesp, eu diminui um pouco a minha atividade. Agora a gente está querendo voltar a trabalhar com isso também, com alfafa, com pré-secados e tudo mais. Então,
mas eu tenho muito a aprender, principalmente com o pessoal do campo, né? Porque a gente trabalha muito com pesquisa. Eu já dei assistência um pouco de alfafa na época que eu trabalhava no IZ, e a gente dava assistência para o pessoal da região. Hoje a gente nota que diminuiu um pouco a produção de alfafa aqui na nossa região. A ideia é que a gente aumente esse mercado aqui, uma vez que o mercado, a maioria a maior parte do mercado é no Rio Grande do Sul, no Paraná. Então, a nossa intenção é que realmente o pessoal volte a cultivar alfafa, que é uma cultura interessante e que tem um valor agregado muito grande. Então, para mim, é uma satisfação hoje interagir com esse grupo e aprender um pouco mais, que eu quero aprender com vocês também. As perguntas vão me ajudar muito a aprender um pouco, que a gente tem a intenção de aumentar a nossa atividade, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a tela. Então, o tema da nossa palestra é colheita, armazenamento e produção de feno de alfafa. Se demorar um pouquinho, vocês... É que esse computador ele é meio demoradinho para passar. Só um minutinho, tá? Deu uma travadinha aqui. Bom, eu gostaria de falar da alfafa como importância mundial, uma vez que a alfafa é uma cultura muito antiga, todo mundo já, o pessoal que conhece a alfafa sabe muito bem que é uma cultura muito antiga, uma espécie muito antiga, muito cultivada mundialmente, né? De acordo com os dados do Reinaldo, em torno de 32 milhões de hectares no mundo produzidos com alfafa. E embora ela seja muito cultivada no mundo, no Brasil ela ainda não tem uma expressão tão grande. Basicamente, a gente tem 90% da cultura da alfafa sendo realizada nos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. A atividade de fenação também é uma atividade que ela tem aumentado muito. Ela teve momentos de muita produção de feno no passado, depois a atividade de feno ela deu espaço para silagem, né? E atualmente a gente nota que o mercado tem aumentado muito, ele aqueceu, ficou um mercado aquecido de feno. E o feno de alfafa, com isso, com esse aquecimento da produção de feno, no Brasil, aumentou também o mercado da procura de alfafa, né? A fenação de alfafa, ela, além de suprir a escassez de forragem no período seco, que nós temos uma baixa produção de forragem no período de seco e frio, aqui para nós, no estado de São Paulo, o frio nem é tão grande, mas mais a falta de chuvas aumenta a escassez de forragens de clima tropical. Então, as plantas, a necessidade pelo feno aumenta muito, né? Só que nós temos também um mercado de elite, que procura alfafa não só para suprir escassez de forragem nesse período, mas também o ano todo. E é um mercado que tem aquecido muito, tanto para equinos como bovinos de leite. Então, bovinocultura leiteira e equinocultura têm demandado muito o feno de alfafa. Isso fez com que aumentasse muito a demanda, né, da alfafa e a produção de feno de alfafa o ano todo, não só em períodos de estiagem. Só para lembrar, né, a fenação é um processo de conservação de volumosos que, mediante uma rápida desidratação, paralisa o metabolismo da planta e a atividade de micro-organismos que estão presentes na forragem e no ambiente. Então, preservando o produto da forma praticamente natural, com algumas perdas que ocorrem no processo, mas ele tem que ficar estabilizado. Então, o nosso objetivo é preservar de forma mais estável possível o valor nutritivo do alimento, com o mínimo de perdas e um custo de produção economicamente viável. Esse é um dos problemas, né, que a gente encontra no campo, onde a gente tenta aliar a qualidade à produtividade. Então, está aqui, ó, né, o corte da forragem, ela vai de encontro
com algumas situações que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio entre a produtividade, a qualidade e produtividade e qualidade e adequar isso à nossa situação de campo, né? Então, nós temos aqui um feno que em várias fases de crescimento, uma cultura em várias fases de crescimento, onde a gente, com o tempo, a gente tem uma diminuição nos conteúdos, em proteína, digestibilidade, minerais, e aumento da produtividade e aumento da parede celular. Então, qual o momento que seria ideal? Seria aliando as duas situações, né? Qualidade e produtividade. A produtividade também, ela vai de encontro com a rebrotação, né? No aumento da produtividade, eu tenho que lembrar que eu tenho que ter cortes sucessivos daquela área. Então, eu tenho que tomar cuidado com a cultura, com o ambiente onde eu estou produzindo alfafa, porque a rebrotação, ela depende muito do manejo que nós tivemos anteriormente para que essa rebrotação tenha um sucesso nessa rebrotação. Então, a maior produtividade diminui os custos de produção e numa mesma área eu posso ter maior quantidade de feno. E a rebrotação, ela depende das condições de fertilidade e o grau de tolerância dessa forrageira a cortes frequentes e baixos. Então, eu preciso aliar essas duas condições, né? Então, essas figuras, elas mostram que a altura de corte, conforme eu aumento a altura de corte, né, eu tenho uma diminuição na produtividade, um aumento no valor forrageiro, mais uma diminuição na produção de leite por hectare. Então, a produção por hectare diminui, embora a produção por animal aumente. Com isso, os estudos afirmam que quando você inicia o processo de fenação, após o primeiro plantio, o primeiro corte, ele deve ser feito com 80% de florescimento. Os cortes subsequentes, eles devem ser feitos com em torno de 10% de florescimento. Nesse ponto, a gente consegue aliar a produtividade e a qualidade do material. A altura de corte, ela deveria ser entre 8 e 10 centímetros, ou, quando não houver florescimento, a rebrotação da coroa com 5 centímetros. Então, quais são as condições básicas para a produção de feno, né? Primeiro, avaliação da fertilidade do solo e aplicação de fertilizantes para a demanda daquela produção. Controle de plantas daninhas, o uso de equipamentos apropriados para o corte e manuseio do campo, e enfardar quando as plantas atingirem de 10 a 15% de umidade, armazenando adequadamente, tanto ou no campo ou em galpões. O que nós queremos é diminuir essas perdas no campo, né? Porque a gente sabe que as perdas no armazenamento de feno, elas são pequenas, mas no campo elas são altas, enquanto que silagem é o contrário, né? As perdas de armazenamento são maiores e as perdas na colheita são pequenas. Então, o que a gente procura é sempre diminuir as perdas no campo, na hora do corte, no revolvimento, no ponto para enfardar. Esse é o nosso objetivo, diminuir as perdas na colheita. Só que a gente sempre tem alguns problemas, né? E a alfafa, ela tem algumas exigências, e o feno de alfafa e o feno dos demais fenos tem algumas exigências que são as condições climáticas específicas para poder realizar o feno, exigência de maquinário e exigência de topografia. Existe uma flexibilidade dentro desses 3 pontos, mas a gente sempre depara com esses problemas. As condições climáticas, para quem realiza essa operação no campo, que a maioria das vezes é feita no campo, elas precisam ser ideais para que você consiga fazer o corte
o revolvimento, o enleiramento e depois o enfardamento. Então, observar as condições climáticas de chuvas e a umidade relativa do ar é uma tarefa que, para quem faz feno, é uma tarefa diária. Observar quando a gente tem 3 dias de sol sem que haja chuvas. Algumas indicações levam a gente escolher períodos, ou na primavera, ou no outono, para realizar essas atividades. Mas a gente observa que a demanda é muito alta de feno, e o melhor feno de melhor qualidade, é justamente quando a produção ela é maior, com temperaturas consideradas adequadas para o crescimento da cultura e para que possam ser feitas essas atividades. Então, as condições climáticas, elas muitas vezes elas são barradas, tornam a nossa atividade um pouquinho difícil. O maquinário também é uma dificuldade. Existem hoje algumas empresas que alugam maquinário para poder fazer feno. Aqui em Jaboticabal, por exemplo, a gente encontra algumas empresas que alugam um maquinário, que facilitou muito a confecção de feno, que antigamente era só quem tinha as máquinas que conseguia fazer. Hoje a gente encontra máquinas para alugar, algumas cooperativas que também disponibilizam essas máquinas, o que facilita bastante essa atividade. Quanto à topografia, existem algumas declividades que não são adequadas para a produção de feno, uma vez que dificulta a entrada de máquinas, a não ser que seja feito manual. E quando é feito manual, não haveria empecilhos na topografia, né? E a gente sabe que a umidade relativa do ar ela é extremamente importante para a umidade do feno e a estabilidade desse feno, né? Então, quanto menor a umidade relativa do ar, menor o conteúdo de umidade do feno e a estabilidade do produto final. A segadora, só para citar rapidamente, algum tipo de segadoras disponíveis, existem vários assuntos só para a gente levantar: segadora de barra, a segadora rotativa, a rotativa com tambor, a condicionadora, a roçadeira costal, que seria manual, praticamente manual, e a manual mesmo, né, no campo. Lembrando que a segadeira condicionadora, ela corta e condiciona o material, ela é como se fosse, ela rasgasse o material e ocorre uma disponibilidade da água e alguns nutrientes, e a secagem ela passa a ser mais rápida. Os ancinhos, que colaboram na reviragem do material e na rapidez da secagem desse material para ser enfardado. Então, algumas propriedades não utilizam o ancinho. A atividade do ancinho ela é muitas vezes evitada, né? O material ele deixa espalhado e depois apenas ele é devolvido para enleirado para ser enfardado, mas o ancinho ele colabora muito naquele momento em que a água, a quantidade de umidade da planta, ela passa a ser difícil, ela é da cutícula. Então, a primeira perda de água ela é rápida. No segundo momento da fase da secagem, ela é uma secagem difícil, que nós vamos ver lá para frente. Então, o ancinho ele colabora muito nessa rapidez de secagem e evitar perdas de alguns nutrientes da planta. As enfardadeiras mecanizadas e manuais, né? Enfardadora manual. Então, as etapas do processo, né? O corte, a desidratação, enfardamento e armazenamento, né? O corte, como eu falei para vocês anteriormente, ele deve ser feito em dias programados, de preferência programar o momento do corte, para que não haja chuvas, nem umidade do ar muito alta. E esse corte deve ser feito logo depois que o orvalho se seca, então não logo muito cedo, esperar o orvalho, para que seja diminua a quantidade de água superficial. Lembrando que
no enleiramento, na hora do corte, as plantas ficam enleiradas e ocorre muita troca, tanto da umidade do solo para a planta, a radiação solar, e no meio da leira a gente pode ter um processo fermentativo. Esse é um dos problemas que a gente encontra no enleiramento precoce. Então, por isso que o ancinho, ele muitas vezes é importante para eliminação dessa quantidade de água, principalmente depois das primeiras 2 horas. Como eu falei, dias ensolarados e baixa nebulosidade e umidade do ar seriam muito importantes para as condições ambientais. Sabendo que cada tonelada de feno são perdidas aproximadamente 3 toneladas de água. Então, é um processo muito rápido nas primeiras 2 horas, né? E essa água, essa quantidade de água, ela tem que entrar em equilíbrio com a umidade do ambiente. Se o ambiente estiver úmido, ela vai entrar em equilíbrio com o ambiente, não vai conseguir atingir a quantidade que a gente deseja para enfardar. A quantidade de água, a porcentagem de matéria seca para o enfardamento é em torno de 12% a 15%. Se a gente tiver uma umidade do ar muito alta, a gente não consegue atingir esse ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, a estabilidade do material, é uma das coisas mais importantes para o sucesso do feno. E quanto mais rápido isso acontecer, menos perdas a gente vai ter. A gente sabe também que, desde o momento que a gente corta a planta, tanto para enfardar ou para ensilar, as perdas ocorrem. Elas podem ser maximizadas ou minimizadas, dependendo da forma como a gente trabalhar o material. Então, quem vai ditar o tipo de material que nós vamos ter no final somos nós, através do nosso manejo. Então, a desidratação, ela passa por 3 fases, né? A primeira fase, que em torno de 2 horas, ela é bem rápida. Onde se perde mais ou menos em torno de 30% de matéria seca, nesse momento. A fase 2, essa é a fase de água superficial. A fase 2 é uma fase lenta, que ela pode demorar muito ou pouco, dependendo da forma como eu trabalhar esse material. Essa fase, ela é onde tem a presença de água cuticular, a planta fecha os estômatos e ela evita que essa quantidade de água seja perdida. Nesse momento, é como se a planta estivesse falando, vamos fechar para evitar a morte dos tecidos, né? Então, ela fecha a cutícula e a quantidade de água, ela passa a ser a retirada da perda de água é muito lenta. E esse momento é um momento em que a gente precisa ficar muito atento para que não ocorra recontaminação por umidade. O período, muitas vezes, noturno, ocorre a reidratação dessa planta e é um momento crucial. Nesse momento onde a cutícula ela para, ocorre a morte celular por completo, a cutícula não mais segura a quantidade de água, os estômatos eles ficam abertos, então essa fase que passa a ser, a terceira fase, passa a ser mais rápida, né? Ela passa a ser rápida também, não tão rápida muitas vezes, mas ela pode ser mais rápida e depende muito do nosso manejo. É onde a gente tem a perda de água intracelular. Nesse momento, a gente espera que o feno consiga atingir, o material consiga atingir em torno de 12% a 15% de umidade, que é o momento de enfardar. Então, nós temos uma desidratação rápida, um momento rápido, onde a forragem tem 70% a 80% de água, ela passa a ter 65% de umidade. O ancinho ajuda muito nesse momento da cutícula. Depois eu tenho uma etapa onde a gente englera novamente o material, e essa etapa é muito crítica por causa de chuvas, né? Presença de chuvas que pode dar um apodrecimento desse material. E aí, então, a gente consegue, depois que ocorre a perda total da água intracelular, a gente consegue atingir a umidade de 12% a 15%. E aí, o momento de enfardar.
Nós já tivemos algumas ocasiões em que a gente, nesse momento, nós já conseguimos fazer feno num dia só, numa situação de baixa umidade do ar, na umidade relativa do ar. Num dia só, nós conseguimos cortar a planta e enfardar no final do dia. Esse foi o maior sucesso que nós tivemos com relação à produção de feno. Na maioria das vezes, esse processo todo, a gente não consegue fazer num dia só. O que pode aumentar a quantidade de água nesse momento aqui. E aí, no dia seguinte, novamente, esse material ele passa por uma quantidade de luz do sol e umidade do orvalho, e uma reidratação, e em seguida a secagem. Essa reidratação não é cuticular, ela é uma hidratação do material, o que pode acontecer fermentação. Então, nesse momento, a gente precisa tomar muito cuidado para que não ocorra fermentação indesejável. Aí nós vamos falar um pouquinho de aditivos para ajudar nesse processo aqui final. Quais são as perdas, então, nessa desidratação, nesse processo de desidratação? Seria a respiração celular, a fermentação, oxidação de algumas vitaminas, decomposição de compostos nitrogenados, a formação de amônia, N-amoniacal. Um dos problemas que ocorre na decomposição de compostos nitrogenados é quando ocorre a fermentação indesejada, e aí a formação, a quebra de alguns nutrientes de nitrogenados disponíveis pelo N-amoniacal, principalmente. Por isso que a gente, muitas vezes, a gente tenta evitar a formação de N-amoniacal. E a lixiviação, quando ocorre quando você enfarda com alto conteúdo de água, e muitas vezes ocorre lixiviação. O enfardamento, existem tipos de fardo, que é uma preferência de acordo com a necessidade da propriedade, fardos menores, ou fardos retangulares maiores ou menores, fardos redondos, que podem ser grandes ou não tão grandes, né, não menores. Eles podem ser embalados, eles podem ser protegidos de acordo com a necessidade ou o desejo da propriedade. O processo de enfardamento, ele, quando chega nesse ponto, a gente espera que o material esteja estável ao ponto de que tanto uma escolha por um ou por outro não faça diferença. O Dr. Vilela comentou numa palestra, né, num site, que o fardo de alfafa, ele pode, hoje em dia, estar sendo recompactados para serem vendidos no mercado externo. Então, eles são recompactados e são feitos fardos de 800 a 850 quilos, fardos grandes, né? Mas que sofrem por algumas exigências de mercado, que seria algumas especificações, como cor, proteína, nível de fibra detergente neutro, umidade, cinzas, gorduras, sementes invasoras e algumas misturas adicionais. Além disso, são exigidos isenção de fungos, tamanho do corte, nível máximo de aflatoxina, livres de organismos geneticamente modificados, radiação, maturidade, secagem, tipo de secagem, se foi sol, sombra, ou artificialmente, ou sombra, e outras exigências do mercado. Então, isso nos leva a pensar, né, na possibilidade de melhorar a qualidade do nosso feno em termos de rapidez de produto, para que a gente consiga atender um mercado externo, que tem aumentado bastante. O armazenamento ele pode ser feito no campo ou em galpões. E as perdas gerais, elas ficam com perda de campo, que seria altura de resíduo, perdas de folhas, quando a planta ela não é secada adequadamente, ocorre queda das folhas. Isso ocorre muito com plantas com leguminosas ou plantas com colmo
ou pecíolo mais grossos, né? A perda no recolhimento do material, quando a máquina não está adequada para o recolhimento total, a gente perde muito material no campo, e o solo muito irregular. Perdas de armazenamento por respiração celular pela não estabilidade do material, atividade microbiana também pela recontaminação de umidade, ou contato com o chão, com o solo, elevação de temperatura pela fermentação, e fermentação também exagerada é apodrecimento. Perdas no fornecimento seria na hora de fornecer o feno, pisoteio de animais por não ter um local adequado para o fornecimento, contaminação de animais por urina ou fezes e rejeição, às vezes, pela qualidade do material. Então, se a gente observar aqui as perdas, né? Quando as condições estão ótimas, excelentes, a gente vai ter, então, um produto com 74% do produto conservado. Em condições normais, quase 50% conservado. E quando a gente tem uma condição adversa, a gente vai ter mais de 70% do material, 80% perdido, conservado, né? Vão ter só 18% conservado. Então, as perdas, elas parecem pequenas, né? A gente não observa as perdas, mas elas vão se somando, né? Desde o campo, que é muito grande, vão diminuindo, mas se as perdas forem grandes no campo, elas vão se somando às perdas até chegar no armazenamento. Então, uma das indicações que a gente tinha, nós tínhamos muito problema de perdas no campo pelo maquinário. O pessoal usava o maquinário, cortava e depois que terminava o corte, guardava o maquinário. E não era tomado cuidado com a limpeza do maquinário, as facas e lubrificar o material, o maquinário. Então, a gente tinha muitas perdas. Quando nós começamos a ter um certo cuidado e contratar empresas para olhar o material, olhar o maquinário, desde o corte até o enfardamento, essas perdas passaram a ser muito menores, em torno de 20% de economia nas perdas no campo, principalmente. As perdas no corte, elas são também extremamente importantes por causa do equilíbrio das facas, né, no campo. Quando a gente tem muita irregularidade no campo, já tem muitas perdas, mas a máquina não regulada, ela pode causar muito desequilíbrio no corte da planta. Quais são as características desejáveis para que eu tenha um aditivo que consiga preservar esse produto? Então, esse produto, para que ele seja desejável e eu consiga utilizar ele, porque muito se ouve falar de aditivos, né, para produção de feno, mas eu preciso ter algumas características. A primeira delas, a mais importante, é a baixa toxicidade para os animais. Que ela tem efeito sobre os micro-organismos, bactérias, fungos e outros filamentosos, que são aqueles que acometem tanto a planta no campo, quanto no armazenamento. Então, distribuição, porque eu consiga distribuir uniformemente nos fardos, a gente tem como exemplo, por exemplo, a amônia anidra, que ela pode ser distribuída nos fardos, mas a amônia anidra ela tem uma dificuldade de operação nos fardos pelo maquinário que você tem que trazer, distribuir nesses fardos, então tem que ter toda uma logística para que você consiga distribuir nesses fardos. Muitas vezes não é compensador, não compensa fazer esse tipo de aplicação. E baixos níveis de perdas por volatilização, como o caso de alguns compostos nitrogenados. Que ele não seja absorvido pelo feno em processo excessivo, que ele seja de manuseio fácil, que eles tenham um amplo aspecto de ação e seja solúvel em água. Então, a forma de ação dos aditivos é
de maneira geral, para diminuir a disponibilidade de oxigênio, para que haja menor respiração celular ou respiração indesejável e ocorra fermentação. Então, também alguns aditivos ajudam a diminuir e manter o pH mais baixo, para que ocorra sempre a presença de micro-organismos inibindo alguns micro-organismos indesejáveis. Por exemplo, o Clostridium seria um micro-organismo que está presente em pH sempre altos, né? E alguns aditivos que inibem totalmente o crescimento de alguns micro-organismos e alguns que diminuam a quantidade de água presente no feno, que ocorra a desidratação desse material. Então, quando que a gente deve usar o aditivo? Quando a gente não tem segurança de que aquele material vai ser enfardado com uma estabilidade em termos de umidade. Então, quando eu não tenho uma condição favorável para que eu consiga enfardar num ambiente de umidade alta ou numa condição indesejável, eu lanço mão dos aditivos, tá? Essa preservação também pode ser obtida com aditivos que controlam o desenvolvimento de micro-organismos, alguns produtos como o diacetato de sódio, o ácido propiônico, o propionato de amônio, a ureia e a amônia anidra. Tá? Depois eu vou falar em pré-secado, vou falar de aditivos para pré-secado. Já o pré-secado é uma condição que tem aumentado muito o mercado de pré-secado, inclusive, a gente nota, principalmente nessa região aqui, a demanda, a procura, né, no pré-secado, e o pré-secado, que ele tinha deixado de ser utilizado por um tempo, ele voltou nos últimos tempos com muita força, e o pessoal tem procurado bastante o pré-secado, e eu noto aqui que, pelo menos aqui na nossa região, o mercado, que era um mercado pequeno, hoje é um mercado muito bom e importante de pré-secado, chamado de fenosilagem, ou silagem pré-secada, ou reilage, para alguns, né? Alguns autores ou alguns produtores tratam o pré-secado como silagem pré-secada, preferem utilizar esse termo, outros como feno pré-secado. O pré-secado, então, desde o momento que a gente corta, essa forragem ela é espalhada no campo para secar, então a umidade de 80% a 85% se reduz para 65%, e aí chega aquele momento de perda de água da cuticular, que a gente consegue atingir em torno de 40% a 60%, é o momento em que a gente interrompe e enfarda o material. Então, a gente não espera que aquela perda total ocorra para que seja um material enfardado. Esse material deve ser enfardado em condições específicas, ele deve ser acondicionado para que não ocorra fermentação, ou deve ser adicionado aditivos para que seja preservado o produto e ele entre em estabilidade. O enfardamento ele pode ser feito de forma no redondo ou cilíndricos, e ele deve ser, de preferência, envolvido em plástico filme, para que a condição interna seja de anaerobiose. Então, o teor de matéria seca da silagem é em torno de 30 a 35, do pré-secado 40 a 60, e no feno mais de 85% de matéria seca, né? As vantagens e desvantagens do pré-secado seria que ele é de operação mais rápida, ou seja, a gente consegue fazer num dia. Os pré-secados que nós fizemos sempre foi no mesmo dia, ele foi cortado de manhã e revolvido, com algumas horas de secagem, eles foram enfardados, o material foi enfardado, sempre. Muitas vezes a umidade relativa do ar, ela pode estar um pouquinho alta e a gente consegue fazer o pré-secado.
O armazenamento, ele é facilitado pelo uso de maquinário e esse armazenamento fica sendo mais rápido, né? E ocorre menos perda de folhas, porque a gente não vai secar a planta por completo. As desvantagens seriam o custo de equipamentos, custos operacionais. Ele se parece muito com silagem, então, em alguns momentos, a gente tem que tratar esse produto como se fosse silagem, e é recomendado o uso de aditivos, especialmente quando a gente tem uma condição onde você não consegue garantir a estabilidade desse produto. Então, a gente observa aqui que um produto com uma matéria seca, quantidade de matéria seca mais elevada, a gente tem um produto de qualidade bem semelhante à alfafa fresca, né? Com algumas perdas em pequena quantidade de proteína e poder tampão que aumenta um pouquinho, né? Mas a gente tem um produto preservado com boa qualidade, excelente qualidade, coisa que muitas vezes a gente não consegue com o feno, onde as perdas no campo ocorrem em grande quantidade. Alguns aditivos recomendados para feno, para pré-secados, né? Eu não estou fazendo propaganda de nenhuma empresa, mas alguns aditivos, principalmente aqueles que contêm cepas de bactérias e enzimas fibrolíticas, são desejáveis, por exemplo, bactérias homoláticas e bactérias heteroláticas. Ele mantém as bactérias homoláticas para a preservação do produto em anaerobiose e as heteroláticas para a estabilidade do produto, especialmente na condição externa ou depois que no produto final, especialmente depois que ele é aberto para utilização, né? As bactérias Lactobacillus bucchani. E algumas enzimas, desses aditivos, enzimas celulase e hemicelulase, que ajudam a quebrar as bactérias, as fibras, né, dessa planta, celulose e hemicelulose, para que disponibilize alguns açúcares para serem utilizados pelas bactérias homoláticas e heteroláticas. Então, as enzimas aqui como exemplo, né, dessa empresa, que as vantagens de ter uma introdução não só de bactérias, mas sim enzimas, para que ocorra essa celulose, essa enzima, essa aumenta a digestibilidade dessa fibra, maior digestibilidade da fibra e maior digestibilidade do FDN, então ele solubiliza esses açúcares, e esses açúcares são utilizados pelas bactérias homo- e heterofermentativas para a preservação do produto. Então, aqui o resultado de pesquisa mostrando que o controle sem aplicação do aditivo e com aplicação do aditivo na quantidade de matéria seca, né, desculpa, da quantidade do teor do pH do material, e aqui no controle do N-amoniacal. Lembrando que o N-amoniacal, ele em quantidades elevadas, ele é indesejável, principalmente para a preservação da quantidade proteica do releite, do pré-secado. Então, aqui é o aumento da temperatura com o não tratado e a estabilidade do material quando aplicado o aditivo. O material mais estável, com isso, o pH mais baixo e controle de micro-organismos. Então, aqui, o pré-secado, ele pode ser armazenado no campo ou em galpões. Quais são as características de um bom feno, né? Um feno de boa qualidade? Ele deve ter coloração esverdeada, deve ter um cheiro agradável, uma relação folha-colmo alta, ausência de mofos e impurezas, uma maciez, boa digestibilidade e valor nutritivo. Lembrando que também o que ocorre muito, que a gente muitas vezes não percebe, quando a gente corta o material para enfardar, e esse material ele ocorre fermentação secundária,
A fermentação secundária, o primeiro produto que ela desestabiliza é a quantidade de nitrogênio solúvel dentro do feno. Depois ela tem outros nutrientes que ela desestabiliza ou complexiza na planta. Por exemplo, a reação de Maillard, que vai tornar a proteína não digestível, né? Proteína ligada à parede celular, principalmente. Então, as características de um bom feno vai ditar o nosso produto final. Se nós temos um feno A, eu tenho um preço para esse feno, um feno B, um valor intermediário, e um feno C, um valor menor por esse produto. Lembrando que, no caso de leguminosas, o feno A, ele tem umidade em torno de 18% a 15%, um conteúdo de proteína mais de 22% e um conteúdo de FDN menor que 41%. Fatores que interferem no valor nutritivo do feno seriam as condições da planta, que são ambientais, da espécie forrageira e o estado de desenvolvimento em que a gente escolhe para o processo. Relacionados com perda no campo, que seria o processo de secagem e o armazenamento. Como eu falei da reação de Maillard, quando ocorre o aquecimento do feno, né, do produto do campo, o fenos de alta umidade, por exemplo, eu vou ter uma reação de Maillard maior e eu vou ter, então, um nitrogênio insolúvel em detergente ácido em maior quantidade. Então, quanto maior a umidade no campo, maior a fermentação indesejável, ou seja, a transformação do nitrogênio solúvel em nitrogênio insolúvel. E esse nitrogênio, às vezes a gente observa, faz uma análise de proteína bruta e a gente vê que tem proteína, o nível de proteína é alto. Porém, essa proteína, ela está ligada à parede celular. E a gente não consegue perceber que o produto está de má qualidade, em termos de nitrogênio solúvel. Alguns outros nutrientes, como açúcares livres, eu vou ter uma quantidade diminuída de açúcares e açúcares redutores e não redutores. Então, um feno C, eu vou conseguir ter enfardado com estabilidade de umidade, eu vou ter uma reação menor de Maillard, com isso uma estabilidade nesse produto e uma quantidade de nitrogênio solúvel em detergente ácido estável. É o que a gente gostaria de ter. E como consideração final, eu gostaria de dizer que não existe tecnologia que impeça mudanças na qualidade dos alimentos, mas sim um manejo adequado que pode minimizá-las. Então, eu não consigo mudar, eu não consigo impedir as mudanças, mas sim minimizá-las através do manejo. As alternativas existentes, elas não são concorrentes e sim complementares. Então, toda alternativa que eu busco para melhorar o produto, eu só aumento a possibilidade de melhoria do produto final. Então, quantas mais alternativas eu tiver, melhor o produto que eu vou ter. E elas devem ser bem-vindas sempre. Eu agradeço a participação e estou à disposição para perguntas. Ótimo, professora, muito obrigado. Excelente apresentação, parabéns. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o chat. Eu tenho uma pergunta já, não sei se eu já posso fazer, que é sempre uma polêmica, uma discussão aqui. Qual o momento, como que você entende, professor, o momento ideal para entrar com o revolvimento, com o espalhador? Exatamente logo após o corte, tem alguns prestadores de serviço, produtores que têm esse hábito, ou espera aquele momento ideal ali da primeira fase
de desidratação? Como é que a professora entende ali que é o melhor momento para a gente poder fazer a segunda operação, que seria, né, corte e depois o revolvimento aí, ou a viragem do material? Essa primeira perda de água, ela, na verdade, ela é independente de operações, ela ocorre, essa perda de água. No momento do corte, a planta ela tem uma perda de água muito rápida. Então, nesse momento, o revolvimento ele pode apressar, mas se a gente puder escolher alguns momentos para fazer esse revolvimento, a gente, nesse primeiro momento, poderia ser evitado. Aí, um segundo momento, fazer o revolvimento para aumentar a perda de água, que é aquela mais difícil de ser conseguida no campo por si só. Não sei se eu consegui responder. Isso, pela apresentação, né, pelo gráfico, a gente tem essa primeira perda, ela vem de graça, né, vamos dizer assim, ela é maior, né, eu talvez deixaria para entrar com essa intervenção no momento onde ela começa a diminuir, né. A professora falou também, eu ainda nessa mesma linha, dessa umidade superficial, né. Então, quando corta ali, faz o corte, às vezes um dia pós-chuva, não sei, a gente sempre tem um aumento, mesmo além do orvalho, né? Mas esses momentos que tem após uma semana de chuva, por exemplo, aí abriu o sol, já secou, dá para entrar, e a gente percebe que parece que essa primeira fase ela atrasa bastante, porque tem muita umidade entre as folhas, né? Então, nesse momento, alteraria essa ideia de entrar virando antes? Como é que seria isso, professor? Sim, é uma das coisas problemas que a gente encontra no campo, né, muitas vezes no corte, é quando a gente tem umidade, não só a umidade relativa do ar, mas a gente tem a umidade do solo. Tá um sol, saiu um sol quente, mas o solo está muito úmido ainda. Então, a hora que a gente corta a forrageira, mesmo que a gente espere o orvalho secar, essa umidade do solo, ela pode prejudicar ou interferir, dependendo do montante da leira que foi feita no corte, da altura da planta, porque tem muito a ver com a altura da planta. Se você esperou muito para cortar e a planta está muito alta, então a leira fica mais alta. Isso pode ocorrer uma fermentação. Isso vai muito da prática da gente. Se em alguns minutos que você cortou, você observa que a perda de água ela está baixa por causa da umidade do solo e a umidade do ar ainda é um pouquinho alta porque teve chuva próximo, aí eu acho que uma intervenção ela seria necessária. Então, é um pouquinho de prática, né, que a gente observa. Na verdade, não é prática, é observação, né, de olhar e ver que o solo está muito úmido e o aquecimento é muito alto. Esse aquecimento, lembra aquela foto que eu mostrei da leira, ela recebendo a temperatura do solo, que está alta, com a umidade. Isso ocorre, é muito importante para o processo fermentativo, aumenta a fermentação. Aí mesmo que a gente faça revolvimento, mas depois eu já iniciei um processo fermentativo secundário, e isso é um dos maiores problemas de perdas no campo, que a gente já tem um processo iniciado aí, fermentativo secundário, entendeu? Uma massa muito grande também, né? Uma massa muito grande, principalmente. A gente vê, assim, acompanho bastante produção de feno pré-secado e dependendo da máquina, se ela joga muito enleirado, né, na hora de cortar, isso pode ser um benefício ou não, né? A professora falou, eu achei bem interessante. Tem alguns colegas que acabam fazendo isso, às vezes enleira para que o solo dê uma secada e depois revolve, né? Então, talvez isso possa facilitar, porque senão você, quando revolve, ela cai sobre o solo molhado e não consegue fazer essa troca, né? A umidade ela está vindo do ambiente ou do solo, mais ou menos nessa linha, né?
Eu acho que nesses momentos onde a gente precisa fazer o feno e a gente encontra uma condição adversa dessa, o aditivo, ele é bem-vindo. Um aditivo para controlar a fermentação, ele talvez seja bem-vindo, porque ele consegue dar uma segurada nessa fermentação secundária. Fazer feno em época que não tem umidade do ar alta e fazer feno de boa qualidade são muitas vezes coisas que não combinam, né? Você ter um feno de boa qualidade e você ter umidade do ar baixa, às vezes não dá para a gente combinar. Por exemplo, a gente estava esperando aqui para a umidade do ar baixar para fazer colheita do material. Todo dia estava falando que vai ter tempestade. Aí o dia está nublado, não chove, mas a umidade do ar está alta. Você vai cortar o feno, você vai cortar a forragem, aí no final do dia ela perdeu muito pouca água. E aí você vai esperar para o dia seguinte, aí, às vezes, sabendo dessa condição climática, o uso de aditivo para controlar essa fermentação, ele é favorável, ele é desejável. Correto. E esse aditivo, ele seria aplicado no momento de enfardar, é isso, né? Ou alguns aditivos para controlar a fermentação. Se a fermentação está muito alta, você pode jogar o aditivo no campo mesmo, para controlar. Quando você tem uma umidade já baixa, você já perdeu uma quantidade de umidade, que você sabe que aquele vai continuar uma fermentação, mas pode haver uma fermentação secundária, você pode aplicar esse produto, e aí ter uma fermentação controlada. Correto. Depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre os aditivos, mas tem uma pergunta no chat aqui do Anderson Magalhães. Ele pergunta: para fazer pré-secado ou silagem de alfafa, pode ser feito em sacos de silagem tradicional, de silagem de milho, aqueles sacos que a gente está acostumado a ver com silagem de milho? Obrigado, Anderson. Pode sim. Eu já fiz, inclusive, silagem de alfafa e pré-secado de alfafa em saco de silagem normal, com picadeira, aquela picadeira, acopla o saco na boca da picadeira, daquela picadeira que ela joga dentro do saco. Depois inclusive nós fizemos sacos artesanais, né? Experimental, a gente tira o ar dele, do saco, e fecha, ele preserva normal, não tem problema nenhum. Inclusive, os experimentos que nós fizemos sem a presença de aditivos, com a presença de aditivo no produto, com a presença também de alguns produtos para aumentar a quantidade de matéria seca do material. Então, nós colocamos milho moído no material, e a gente observou que naquela época, né, agora a gente já tem alguns aditivos melhores, eu ainda não trabalhei com esses aditivos novos, mas os aditivos, o pré-secado original, sem mexer em nada, sem colocar nada, foi produto idêntico ao aditivo. Ele preservou o produto, a gente não teve perda no material. O grande sucesso foi na hora de retirar o ar do saco, que foi semelhante a uma silagem. Tá? Tem uma outra pergunta aqui do Duarte Vilela. Ele parabeniza a professora pela apresentação e ele pergunta, né, uma orientação aqui: o que o Brasil precisa fazer como dever de casa para se inserir, né, no mercado mundial de exportação de feno pré-secado, considerando que tem um grande potencial, que para tal, quais seriam os caminhos que a professora sugere aí para iniciar essa tratativa de exportação, considerando a nossa falta de experiência na atividade? Que pergunta boa. Tem várias coisas que eu acredito que a gente precisa fazer. Primeiro é desmistificar que a alfafa é uma cultura difícil, né? Eu fui prova viva de que é possível o cultivo de alfafa em regiões quentes. A gente só precisa mudar um pouco a forma de trabalhar com alfafa. Então, em ambientes onde a alfafa ela tem uma durabilidade alta, que para nós
ela dura um pouco menos, então o estande de alfafa ele precisa ser renovado de tempos em tempos. Então, alguns hábitos que a gente precisa adquirir que muitas vezes tornam a atividade um mito, de que é impossível a gente aumentar a produtividade de alfafa no Brasil. Então, eu acho que o mito é trabalhar com alfafa como uma cultura que tem um retorno muito alto. Ela tem um valor agregado muito alto. E a gente não tem noção do quanto isso é agregado. Quem trabalha no mercado, a gente que compra feno de alfafa, que vê o mercado de alfafa, para nós aqui o feno de alfafa ele é caríssimo. Ele estava pagando em torno de R$ 70 o fardo de 12 quilos. Ele tem um custo agregado muito alto o ano inteiro. E chega na seca, ele fica mais alto ainda. Então, a gente pensar que é uma cultura que tem um retorno alto, a gente investe muito, mas a gente tem um retorno alto. E uma política, talvez um trabalho em conjunto, de que as pessoas consigam juntar o produto e vender um produto de boa qualidade, fazer uma análise desse produto, cuidar no campo com mais, um olhar mais técnico no campo, observar bem a quantidade de matéria seca que você enfarda esse produto. Então, lançar mão de alguns produtos que as pessoas acham, mas só na pesquisa que tem isso. Por exemplo, olhar a matéria seca. É um produto, um aparelhinho que você põe lá no feno e olha a matéria seca, custa baratinho. Você compra na internet aquele aparelhinho, ele vai dizer a sua matéria seca do campo. Isso não é coisa de técnico, isso pode ser usado no campo. Então, atividades que a gente às vezes, isso aí é para pesquisa. Não, não é. No campo, a gente pode ter técnicas, atividades que são simples e colaboram muito para o material. E a gente conseguir passar isso para o produtor, que não é um bicho de 7 cabeças, a gente juntar e conseguir um mercado, um bom mercado. Fazer uma análise desse produto, entregar um produto de boa qualidade, com análise específica, e assim por diante. Aumentar a quantidade de, talvez, aditivos para melhorar a qualidade desses produtos, e assim por diante. A gente tem algumas barreiras nossas, né, brasileiras, de que a gente não é capaz de produzir alfafa e depois feno de alfafa, a gente fica com essas barreiras que impedem que a gente consiga realizar um bom trabalho. Rafael, se me permite, é o Marcelo. Parabéns, professora Ana, pela excelente palestra didática e bem conduzida. Mas a questão da alfafa, né, a criação do grupo, foi justamente isso, né? Que nós fizemos uma reunião na Expo Inter, né? Acho que de acesso já tem 2.300 visualizações, daí o grupo. Mas a gente vê no grupo, assim, o pessoal começa ali, e a alfafa tem um investimento relativo. Hoje aqui o custo do quilo da semente está R$ 79, né? E não tem inoculante. Mas o próximo passo dessa rede, e aí nós vamos ter que se desafiar, aí alguém vai ter que puxar, alguém vai ter que... nós termos algumas unidades de referência em várias regiões, que eu digo assim, pesquisa e extensão, né? Tu tem que ter uma área lá que dê segurança para o produtor e os produtores começarem, senão o que acontece com a alfafa? O pessoal começa com ela em área não é a área, mas dá os erros, e aí ninguém mais quer saber da alfafa. Eu acho que nós temos aqui uma experiência com a Embrapa, Embrapa Trigo, né, que tem os trigos silageiros, né? No começo, plantar trigo, dar 2 cortes, mas foi assim, de pequeno hoje está. Eu acho que a alfafa para avançar, ela tem que ter essas URs aí. Não sei se eu estou errado, mas nós vamos tentar esse próximo passo para dar uma tranquilidade maior para o pessoal. Senão nós podemos queimar mais essa etapa, né, na alfafa, que não, ela pode ser usada em vários lugares. E já aproveitando... Pode falar. E já aproveitando aqui, né, a gente vê aqui na sua palestra também, depois tem outras perguntas ali, o Ademir Ronda, que está aqui, né, que produzia feno hoje e passou para o pré-secado, né? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos, são todas pequenas propriedades. Alguns, o colega Emerson, da Unijuí, o professor, fez alguns testes da nossa silagem. E ela não tem todo aquele
aquela proteína e coisa. Então, assim, nós temos um processo de... E eu vejo que o pré-secado, claro, tem os equipamentos, mas eu acho que nós aqui no Rio Grande do Sul, nas regiões, nós teríamos que começar a migrar o pessoal para pré-secado, até para dar garantia e mais qualidade. Eu já estou convencido, né? E daí algumas políticas, mas estou convencido que temos que passar de feno para pré-secado, porque eu vejo algum feno aí sem folha, né? E pessoal que é tradicional, né? E o Ademir Ronda já abandonou o feno, porque tem mais garantia, né? E outra Sim, coisa, a senhora mesmo falou ali, podemos produzir em sacos de silagem, né? Então, está mais do que provado que o pré-secado, sim. ele garante mais. Queria que a Eu, senhora comentasse um pouquinho aí nisso aí. eu acho que, Nessa... bom, você tocou num assunto interessante. Primeira semente, né? Realmente a gente tem um problema com sementes de alfafa. É, aqui na nossa região, nós tínhamos alguns produtores de alfafa. Hoje, essa atividade aqui é muito escassa, justamente por causa da semente, de onde comprar sementes para implantação da cultura. É um dos problemas maiores. Eu concordo que é um problema que a gente precisa resolver. O pré-secado, realmente, eu acho que é o caminho, porque a silagem ela tem o problema do poder tampão, né? A alta umidade, o poder tampão, ela vai causar um problema na preservação do material. Então, o pré-secado, a hora que a gente faz o emurchecimento, a gente quebra esse poder tampão, né? Característico de leguminosas e da alfafa tem um poder tampão alto, e a gente consegue, então, preservar o produto com melhor qualidade. Então, eu acredito no mercado de pré-secado. Eu acho que é o caminho. E é a atividade que eu pretendo agora, nós vamos começar a trabalhar com isso, com pré-secado, né? A gente já fez um teste e a gente pretende trabalhar com pré-secado não só de alfafa, de algumas outras culturas, mas principalmente de alfafa, que eu acho que o valor agregado na alfafa para a venda do produto, pelo menos para nós aqui, o mercado extremamente aquecido, né? Da onde vem feno, pré-secado ou feno, aonde tem, encontra, porque tem pouquíssimas pessoas produzindo alfafa, tanto feno, na forma de feno, como pré-secado. Eu acho que é um mercado que, para nós, eu acredito que seja o caminho. Ok. Eu queria contribuir também, uma forma de você alcançar esses mercados aí, né? Ainda na pergunta do Duarte, a pergunta é grande, né, Duarte? Então a resposta fica grande também. Eu penso que é todo o processo, né, de rastreabilidade desse material, essas análises como a professora colocou, você ter realmente uma documentação, uma boa apresentação disso, né, para você botar o teu cliente aí numa condição de, se o objetivo é venda, né, a venda externa, então você tem que ter toda uma garantia para esse comprador lá fora que você tem domínio do processo, né? E como o professor falou, livre de contaminantes, livre de resíduos que possam causar problema para os animais. É isso que é o... Porque você imagine só o custo que vai agregar aí esse transporte, esse frete, né? Então, aí chega lá um produto, você tem que fazer um recall, como que isso fica, né? Então, é garantir mesmo, dominar, eu acho que muito importante o que a professora falou, de ter esse produto livre de qualquer contaminante aí que possa prejudicar os animais. Tem mais umas perguntas aqui, eu acho até que é um pouco do que a gente falou agora, né? Quais os procedimentos para evitar a perda de folhas, a perda excessiva das folhas durante a fenação? Uma delas é A pergunta é do Edilberto, tá? o Gilberto, um dos problemas da grande perda de folhas é a demora para atingir a estabilidade. Então, quanto mais demora para estabilizar o produto em 15% de umidade, mais essa planta vai ter perda das folhas. Então, a perda das folhas também está relacionada com maturidade da planta, que plantas muito mais velhas, elas têm o pecíolo mais grossos, né? E por isso a secagem do caule
ele é mais lento do que das folhas. O excesso de revolvimento no campo também faz com que ocorra a perda das folhas. Então, tem algumas operações que vão minimizar as perdas, por exemplo, como o Piovesan falou, muitas vezes evitar nos primeiros momentos revolver esse material, né? Começar a revolver quando tiver mais entrando na secagem intracelular, e aí deixar essa planta secar, perder aquela primeira água, e aí começar a revolver depois. Não exagerar na quantidade de revolvimentos, né? Então, o mínimo necessário para que haja a viragem desse material, sem que tem alguns produtores que ficam revolvendo, usando o ancinho repetidas vezes, na ansiedade de secar o material rápido. A gente precisa secar o material rápido, mas o excesso de revolvimento pode causar perdas excessivas de folha. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Primeiro que tem um gasto aí de combustível, né? Segundo que você vai revolver demais e essas plantas vão perder as folhas. A alfafa, ela perde muita folha. Se você revolver muito, ela perde folha mesmo. Então, ela é uma leguminosa com folhas extremamente sensíveis, né? Ótimo. Até, né, professora, períodos de frio, né, períodos de inverno, aí o Rio Grande do Sul deve ser bem mais difícil, aqui no Paraná a gente tem uma dificuldade grande. Quando a gente entra no período de inverno, praticamente o feno se inviabiliza, né? Até tem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar esse gancho. O Orlando, ele pergunta, né? Ele diz, né, que está iniciando a atividade e gostaria de saber, economicamente falando, qual a melhor opção, feno ou pré-secado? Hoje eu falaria que o pré-secado economicamente seria mais viável, né? Mas depende da região, eu acho. Regiões onde mais seca, onde você tem períodos mais longos de estiagem, acredito que o feno, ele seja, porque ele é mais barato, né? Assim, economicamente parece que mais em conta, mas esse feno que pode ser, esse pré-secado que pode ser embalado em sacos, ele é um feno artesanal, né? Ele não é um feno em grande escala, a não sei que você tenha aqueles bags enormes, mas conforme você vai aumentando a tecnologia, vai aumentando o custo. Então, tem que ver muito custo. Eu aposto muito no pré-secado para algumas regiões. O feno também, ele tem um consumo, principalmente para equinos, muito alto. O equino gosta bastante de feno, então tem essa questão também. Então, depende muito do mercado que você pretende atingir e a região onde você está, mas se eu falar que eu acredito no pré-secado só, eu acho que depende do lugar, mas eu gosto bastante do pré-secado. Eu até quero contribuir também. Eu vejo assim, o pré-secado, ele, para quem vai produzir para vender, né? O plástico, ele tem um custo alto, bastante alto. Então, você tem um processo, né, professora, um processo a mais, que é plastificar. O transporte, ele fica mais, tem que ter mais cuidado, porque furou, complicou, né? Então, assim, vamos dizer assim, pontos negativos, né, aí até para tentar ajudar o Orlando aí. No pré-secado, você tem o custo do plástico, que ele pode chegar aí olha, tranquilamente, do preço de venda, não estou falando do custo, do preço de venda, eu acredito que ele vai estar em torno de 10% a 12%, facilmente, podendo chegar a 15% um bom plástico, né, do custo de você, o valor que você paga pelo plástico, o valor que você vende o material. Então, é significativo. E aí você tem todo um cuidado maior em lidar com esse produto, né? Outra questão, você tem uma operação a mais, obviamente. Então, aí vantagens, né, professora? Armazenagem, né? Tá plastificado, então facilita onde você pode deixar ele, lógico, né? E eu penso que ganha muito na agilidade, né, do processo. Então, às vezes você está cortando agora e já fazendo à tarde tranquilamente, sem riscos, né? Então, isso diminui o que o Gilberto falou lá das folhas, a perda, né? E você fica menos suscetível aos problemas climáticos, né? Então, você tem uma janela pequena ali, 2, 3 dias, você pode se arriscar a fazer, né, a produção, que não vai ter o perigo de vir uma
adiantar essa chuva e pegar você com o produto na lavoura, né, na roça. Eu Gostaria de imagino assim que acrescentar esse é também um ponto importante. um ponto que é o pré-secado, ele tem um custo maior de operação, porque quando você vai fazer em escala comercial, como o professor falou, ele é um custo maior mesmo, ele tem um custo maior, já agrega, ele já adiciona uns 10% a mais. Só que tem um ponto positivo, é que você vende um pouco de água, está agregado ao produto, e ninguém vai pagar menos por causa da quantidade de água que ele tem a mais, entendeu? Então, ele agrega a água no preço, você coloca isso, e isso vai no custo, vai lá, porque é um produto de boa qualidade. Só que, em termos de matéria seca, você vai ter uma maior quantidade de produto em matéria seca, entendeu? Então, ele agrega um pouquinho. É isso que dá vantagem, muitas vezes, que as pessoas estão começando a trabalhar com pré-secado, porque você está vendendo um pouquinho de água a mais ali. E o produto preservado igual ou até melhor. Então, é a vantagem. Mas que o custo dele é maior, eu não tenho dúvidas. Esse plástico é realmente caro. O maquinário para enfardar é muito caro, em escala comercial. Ele é caro, né? Então, para mudar de atividade de uma para outra, assim, não é fácil, não é fácil. Ótimo. Professor, tem também uma questão que eu acompanho algumas propriedades, que às vezes elas têm vontade de usar o pré-secado, mas pelo fato das embalagens normalmente serem maiores, né, pré-secado, as máquinas que dão maior capacidade de produção, elas vão fazer fardos ali com pelo menos 1,10 m, 1,20 m. Algumas máquinas o pessoal está adaptando para trabalhar com 1 metro com a altura da bola, né? A largura é padrão, com ali 1 metro, né? E aí isso vai dar 300, 400 quilos, 500 quilos. E aí o produtor, às vezes, o cliente lá na ponta que está comprando, ele tem poucos animais, equinos principalmente, e aí ele não consegue consumir em tempo hábil. Essa é uma pergunta que eu queria fazer, professora. Professora, quanto tempo depois de aberto, pré-secado, é seguro para não começar o processo aí de deterioração do material ou que até causa algum problema para os animais? Depende de como ele foi preservado, né? Se ele foi um produto, se ele é um produto, se você colocou um aditivo, a tua preservação ela está garantida. Se você usou um lactobacillus buccheri, por exemplo, que é um heterofermentativo, ele não tem problema nenhum. Mas se você não usou aditivo, um controlador de fermentação, é igual uma silagem. Você vai ter aí um processo fermentativo. Ele tem, a fermentação é sempre fermentação aeróbica, né? E aí essa fermentação pode ser grande. E vamos tratar esse produto como, se você não tem aditivo, como uma silagem. É o mesmo processo. A fermentação ocorre, eu tenho que, mesmo eu fechando o produto, ele já entrou ar, e esse produto já começa a ter uma fermentação. Então, assim, para poucos animais, grandes fardos, ele é bem difícil, é complicado mesmo. Então, assim, sempre vai ter um espaço para o fino, né? Sim. Ou então comprar silagens pré-secadas mais artesanais, essas que são feitas em sacos de silagem. Aí seria uma saída para quem tem poucos animais comprar esse tipo de material, porque ele também é pré-secado, mas ele está em sacos menores, e aqui a gente encontra bastante pré-secado dessa forma, que é para poucos animais, porque ainda não tem assim um mercado grande aqui na minha região, mas ele para poucos animais seria uma saída, comprar esse tipo de material mais artesanal mesmo, né? Aproveitando tem uma outra pergunta aqui. O professor falou dos aditivos, né? Como lidar com esses aditivos depois da calda pronta? Para segurar que essas bactérias, né, esses lactobacilos, aí, como o professor colocou, eles estejam viáveis, né, por exemplo, em regiões mais quentes, aí, que a gente possa... Como que a gente pode trabalhar isso?
tempo de uso dessa calda, ou a forma de acondicionar? Tem alguma dica aí que a professora pode passar? Tem que diluir ele e aplicar. É aplicado no produto na hora que vai preparar, que você vai enfardar. Depois, não se deve guardar esse material, né? Você só deve diluir na hora de usar. É um produto fácil de utilizar, é simples, né? Diluído em água, não tem nenhum inconveniente desses produtos. Eu recomendo que as pessoas utilizem, evitar produtos tóxicos, né? Amônia anidra, por exemplo, a gente já trabalhamos com amônia anidra, mas ela é um produto difícil de trabalhar, ela é um produto tóxico, tem que vir um botijão para trazer esse amônia. Então, eu, particularmente, acho que quando a gente não tem uma condição ideal para trabalho, evitar produtos que possam causar algum transtorno, né? Usar aditivos mais simples, que controlam também, aditivos bacterianos e enzimas, né? Eles são mais simples, eu acho mais fácil de manipular. Já os ácidos propiônicos, os outros produtos, eles são um pouquinho mais difíceis, precisa ter uma certa atenção, trabalhar com luva, trabalhar com máscara, então já é um produto que você tem que tomar mais cuidado, no campo principalmente. Em grandes quantidades, isso começa a multiplicar, triplicar e assim por diante. Então, sempre quando for usar o aditivo, a gente tem que ter o conhecimento qual produto, para quanto você está querendo colocar, para ver o quanto você pode diluir e aplicar. Né? Por exemplo, a amônia anidra, teria que aplicar ela de uma vez só, né? E depois fechar, vedar o produto e deixar fechado, né? E abrir depois de um tempo. Então, depende do quanto você tem de... E se for mandar fazer um funcionário fazer, de preferência também produtos mais fáceis de aplicar, né? Que não tem contaminação, que não seja tóxico, para você poder aplicar na propriedade sem risco, né? Okay. A gente, assim, para esse caso, tem essa opção da fermentação, né? No feno, professora, tem os aditivos, assim, os mais utilizados para bloquear aí. Além disso, qual seria o ganho aí? Quanto de umidade me permitiria ter a mais no feno, por exemplo? Como a professora já falou, né? Eu estou vendendo um pouquinho de água, então, quanto isso seria benéfico para quem está produzindo, né? Qual que seria essa margem de segurança? Se eu uso um bloqueador, um aditivo... No feno ou no pré-secado? No feno. O feno, eu acho que o aditivo para feno, ele deve ser utilizado se você não tem certeza do material que você está enfardando. É a única, eu acho que justificativa para você comprar um aditivo, aplicar no feno. Então, quando você não tem certeza do que você fez, do material que você está guardando, aí você, então, faria a aplicação de um aditivo. Caso contrário, eu acho que uma operação bem feita, ela seria suficiente para preservar o produto. Então, mas eu não tenho uma condição certa, tenho um feno que está instável, né? Então, aí sim, aí utilizaria um produto para você preservar esse material, porque tirar a umidade dos dessecantes, eles têm uma finalidade, eu não consigo ver muita vantagem de você gastar um dinheiro com isso, a não ser que você não esteja com um produto estável. É a sugestão. Agora, se o produto está estável, ou, no caso, existem alguns fenos, que já aí está fora um pouco da alfafa, né? Feno, por exemplo, de algumas forrageiras de baixa qualidade. Aí você vai colocar uma amônia para melhorar, são fenos, porque se você tem um feno com alto nível de proteína, não justifica você aplicar uma amônia nele. Porque você vai, então, inclusive, vai piorar a qualidade do produto. Então, você vai aplicar um produto numa forrageira de baixa qualidade, para ela melhorar a qualidade daquele produto que já é baixo.
Para você melhorar um produto que já tem qualidade, você vai aplicar uma amônia, você vai causar efeitos secundários. É o contrário, né? Você vai estragar um produto que já está teoricamente bom. Rafael, é o Marcelo de novo. Vai lá, Assim, o pessoal Marcelo. tá... Posso fazer? Assim, o pessoal tá me perguntando aqui, daí eu fiz a pergunta ali no chat. Bom, nós temos silagem de alfafa, pré-secado de alfafa e feno de alfafa. E alguns estão me perguntando, a silagem de alfafa, se eu deixar a alfafa um pouquinho mais, ela assim, mais, não passar do ponto, mais, né, com maior floração, a senhora poderia explicar melhor, assim, a silagem de alfafa, porque tem regiões que o pessoal utilizou, né, silagem de alfafa, digo para produtor de leite, ou não são as mesmas etapas, né, não, só poderia dar uma clareadinha ali, ou são as mesmas etapas, o pessoal está me perguntando aqui. A silagem de alfafa, se ela tem uma maior quantidade de matéria seca, ela, próximo a um pré-secado, ela vai ser um haylage, né? Uma silagem compactada e vai sofrer o mesmo processo. A alfafa, ela tem um pouco de poder tampão, ela que prejudica um pouco a fermentação para a gente atingir lá a estabilidade naquele pH que a gente desejava em torno de 4,5, né? 4, por aí, em torno de 4,5. Então, ela pode dificultar um pouco essa fermentação para eu chegar nesse pH de estabilidade, porque se eu atraso muito essa fermentação, a estabilidade dessa fermentação, para ela chegar no hoje está difícil, anaerobiose, se eu demoro muito, eu vou ter uma perda do produto. É o grande problema da silagem de alfafa, o quanto tempo entre eu compactar o material dentro do silo, dos bags, e ele atingir estabilidade. Isso tem que ser rápido, tem que perder a quantidade de ar rápido e ele chegar na estabilidade, tá? Para ele perder essa quantidade de água, para ele chegar perder essa quantidade de oxigênio, ele às vezes demora um pouco, porque existe um poder tampão que faz com que não haja queda no pH. Então, ela não entra, não fica estável. A melhor quantidade de matéria seca assim, que a gente observa que vai quebrar o poder tampão e vai conseguir atingir uma estabilidade em termos de pH, porque é lá que a gente vai encontrar micro-organismos, as bactérias desejáveis, nesse pH baixo, porque se eu tiver com pH alto, eu vou ter bactérias indesejáveis. Nesse pH mais baixo, eu vou encontrar bactérias que eu quero dentro do silo, né? Que são as homofermentativas ou as heterofermentativas facultativas. Eu vou encontrar nesse pH mais baixo. Eu vou conseguir atingir com uma matéria seca mais alta, acima de 40%, 45%. É nesse ponto. Então, pelo menos nos estudos que a gente tem visto, a menor porcentagem de matéria seca, ou seja, mais água encontrada no ponto de corte, ela dificulta essa estabilidade, essa queda no pH e diminuição no oxigênio no silo e, consequentemente, preservação do produto. Consegui explicar? Sim, professora. Muito obrigado. Acredito que sim. A silagem, né, pelo que a gente vê, é o caminho mais difícil, né, professora? Acredito eu aí que já tem bastante subsídio aí para ver que a silagem, assim como em outras forrageiras também tem hoje no mercado aí que tem uma boa participação, que se não tiver aditivos, né, o próprio milho aí moído no meio, fica difícil você ter uma boa fermentação, né? Porque a alfafa ela tem muita proteína, mas os carboidratos solúveis dela, para uma boa fermentação, eles não são altos, entende? E a transformação a quantidade de proteína
ela é alta, o que vai dificultar, justamente o que vai dificultar essa transformação de carboidratos solúveis em ácidos orgânicos, que é o que preserva o produto. Então, a gente já sabe isso, né, que a alfafa, ela tem quanto mais proteína tem, mais poder tampão ela tem, mais dificuldade tem de preservação. Correto. A gente sabe que o feno, ele continua mesmo depois do processo, né, de fardou, ele acaba perdendo ainda um pouco de peso, né? O que você tem lá no campo até você armazenou, e com ele acaba perdendo um pouco mais de peso. Um percentual pequeno, né, professor? Mas tem uma perda. O pré-secado, hoje mesmo me fizeram essa pergunta. Mas aí a gente, depois que armazena, vai perder peso. Existe a possibilidade num fardo, né, de perda de peso? Essa perda, ela acontece ou não, pelo fato de estar tudo vedado? Se ele está vedado, a perda de peso a não ser que seja alguma coisa por lixiviação. Se ele tiver sido enfardado com grande quantidade de água, né, ainda, ele pode perder por lixiviação. Mas por matéria seca, de secagem, se ele estiver bem vedado, não vejo motivo. Não tem como, né? Mas pode perder. Se houver algum erro ali, ou lixiviação, ou mesmo uma má vedação, pode perder. Mas adequadas não deveria. É mais uma vantagem, né? De não perder nada, né? Não ter perdas aí depois de pronto, não tem mais perdas, né? Uma outra pergunta, o professor falou, no pré-secado, depois que eu fiz o processo, né, foi feito todo o processo de estabilizar ali em 40 a 60, foi o que a professora apresentou, né, ali no pré-secado de umidade, matéria seca, entre umidade e matéria seca. Quanto tempo eu preciso para poder esse material estabilizar, né, e eu poder fornecer para os animais? Ou eu posso, não é o que eu quero, a minha pergunta é, comparando com a silagem tradicional de milho, né, que eu preciso esperar lá todo o tempo de fermentação, estabilizar pH, como é que é isso no pré-secado? Bom, ele vai atingir a quantidade de umidade e se ele for estável, né, se ele tiver com uma estabilidade em termos de matéria seca, se foi enfardado, e ele não tiver aquecimento, porque o problema é o aquecimento exagerado. Se você tiver um aquecimento, está tendo fermentação, então ele está fermentando aí, tem uma quantidade grande de oxigênio no ambiente. Então, dependendo da prensa que você fez e da quantidade não só da matéria seca, mas da prensa e embalar esse material, se ele não tiver com temperatura alta, ou seja, que ele está estável, não tem problema nenhum. O problema é a estabilidade. Quando ele atinge a estabilidade, ele abaixa a temperatura e aí ele está pronto. Isso é mais rápido no pré-secado do que na silagem, sempre, porque a silagem ela demora mais para estabilizar, porque ela tem uma quantidade grande de carboidratos, né? E aí essa quantidade de carboidratos ocorre uma transformação muito grande. No feno, normalmente não ocorre essa fermentação tão efetiva, porque não se tem tantos carboidratos, mas a gente também não espera transformação para ácidos orgânicos, a gente espera que esteja uma estabilidade mesmo do feno, né? Correto. A questão, tem alguma recomendação quanto a camadas de plástico, quanto a necessidade para você assegurar que não vai ter essa entrada de oxigênio, essa barreira? Como é que é essa orientação aí na hora de fazer a plastificação ali, plastificar o material? Eu, sinceramente, não tenho assim muita prática de quantas camadas teria que ser. A gente tem uma prática de campo, eu não tenho muita prática de feno comercial em grande escala, porque a gente já vi fazer, já fizemos com aditivo, mas eu nunca vi quantas camadas seriam necessárias. Sinceramente, não sei te responder isso. Não sei quantas camadas, sinceramente, não sei te dizer. Viu,
Rafael, tem o Ademir Onda, mas geralmente é 4, 5 camadas, né, que o pessoal usa aqui na região. Não sei se é aí no Paraná também. Tem o Ademir Honda, não sei se ele está presente, mas ele faz muito Ele está aqui. pré-secado. Mas geralmente é 4, 5 camadas, né? Se o Ademir quiser contribuir, eu acredito que é por assim, o que a gente ouve falar, e alguns fornecedores também que a gente conversa, né, nas oportunidades que a gente tem aí de estar nos eventos, eles falam isso, em torno de alguns exigem para garantir o plástico 6 camadas, assim, é isso que eu queria saber. Tem algum estudo específico de se com 4 já é uma boa segurança, se não tem que ser 6 mesmo, né, nessa linha aí. Se o Ademir puder nos brindar aí com o conhecimento dele, é ótimo. Ademir, por favor. Isso. Ok. Em geral, nós usamos 6 camadas, né, no normal. A não ser que é um produto que eu programo que vai armazenar mais tempo, então eu uso mais camadas. Mas, na média, é 6 camadas. É bastante, né? Obrigado, Ademir. Ok. Muito obrigado pela participação aí. Professora, uma outra pergunta aqui, pelo WhatsApp aqui. Como armazenar o pré-secado a campo, a questão de a bola, o fardo estar de pé, né, ou deitado, tem alguma diferença? A questão de estar próximo um do outro, e se pode ser empilhado um em cima do outro. Pode ser empilhado, pode ser deitado, em pé. Quanto menos contato tiver com as condições ambientais, melhor. O empilhado, ele pode causar algum prejuízo de peso, né? De você poder danificar a camada inferior do pré-secado, ele poder perder alguma perda por lixiviação, por prensar. Mas se ele estiver bem firme, se não tiver como armazenar, aí tiver que empilhar, eu até mostrei uma foto de empilhado, que foi uma foto que eu tive, na verdade, eu vi uma quantidade de pré-secado em grande escala, mas não foi aqui, não. E a gente tinha assim, uma camada no campo, eles jogavam 3 camadas de pré-secado. Não teria problema nenhum. De preferência, se você for empilhar, você coloca ele em pé e empilha em pé. Se for uma camada só, aí de preferência deitado, para que ele fique mais próximo do outro, tenha um menor contato com as condições ambientais. Mas não teria problema nenhum, não. Correto. Na verdade, sim, a gente tem acompanhado alguns produtores que, quando adquirem, né, você vai na propriedade para trabalhar a dieta e a gente percebe, assim, uma aceitação muito boa dos animais. Eu tenho até um áudio aqui que eu recebi de um produtor, e ele disse assim, nossa, as vacas param de comer a silagem e procuram primeiro o pré-secado de alfafa, é óbvio, né? É interessante isso, então eu acredito, assim, que tenha uma oportunidade grande, porque ele é muito palatável, né, em relação até qualquer outro feno, entre feno e pré-secado, independente da forragem, né? Então tem realmente uma aceitação muito boa aí dos animais. Obviamente, como eu falei, dependendo da escala, a dificuldade, o produtor acaba tendo que ficar no feno, né? Então, isso é uma coisa que a gente percebe aí, para quem tem interesse, tem que estar começando na atividade. Eu tinha uma outra pergunta aqui. Hoje com o advento aí dos confinamentos, o aumento das vacas fechadas, as médias de produção cada vez mais altas, né? A gente tem visto aqui no Paraná, acredito que no Rio Grande do Sul, aí, no Brasil todo, as vacas aí com altos níveis de produção, 40, 43 litros
por vaca-dia, né, de rebanho, né? Então, a gente tem percebido aí uma necessidade cada vez maior de você ter alfafa na dieta, né? A gente queria, assim, professor, uma dica de ouro aí para esse produtor que quer trabalhar com esse alimento tão difícil, né? O que primeiro ele tem que procurar fazer para garantir que ele vai ter uma boa produção, mesmo, e assim, familiar mesmo, lá na propriedade, para uso próprio, né? Para essas vacas talvez de mais alta produção, né? Uma dica de ouro aí para esse produtor, uma coisa que você não abriria mão e que seria para ele, sim, de suma importância para que ele tenha sucesso nessa atividade aí. Um bom stand de produção de alfafa. A primeira coisa que ele tem que ter, ele não negligenciar no principal, que é o cultivo da alfafa. Então, o cultivo da alfafa, ele requer alguns cuidados que a gente não pode deixar de momento algum negligenciar. Então, o pH do solo, os cuidados com a planta, os cortes feitos na época certa, mas primeira coisa seria o cultivo da alfafa. O cultivo da alfafa, para mim, é o fator principal, porque se você não tem uma planta saudável, se você não tem uma produção alta, você não vai ter um resultado satisfatório, porque depois, sinceramente, assim, depois que você tem a cultura, o corte da planta e o processo, ele é semelhante, não digo que igual, mas semelhante para outras culturas também. Então, o grande momento é o da cultura. É você ter uma cultura de alta produtividade, com o mínimo de perdas possíveis, para que você tenha um resultado positivo. Porque senão você vai perder já desde o início, quando chega lá no final, com as perdas que a gente já tem no campo, que feno e mesmo pré-secado, a gente tem perdas grandes no campo, aí você vai ter um resultado não tão bom quanto você gostaria de ter. Então, aquelas perdas que chegam a ser 40%, né? Imagina isso numa cultura razoável. Fica inviável, não tem condição da gente levar em frente. Certo? Mais ou menos assim, né? O processo de conservação não vai salvar o que você não produziu direito, né? Mas pode piorar, mas não vai... Pode piorar, não vai salvar. Professora, muito bom, assim, a gente fica muito contente de estar aqui, eu particularmente, poder estar junto com vocês todos aí, com as perguntas que o pessoal fez, com os esclarecimentos da professora. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer o Marcelo mais uma vez, e pedir que a professora faça para nós as considerações finais aí, por favor. Muito obrigado. Bom, como considerações finais, eu gostaria de, primeiro, agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse momento com esse pessoal tão capacitado, né? Me sinto até um pouco inibida, porque eu não sou produtora de feno, não sou produtora de pré-secado, eu tenho conhecimento muito técnico da parte, sempre trabalhei, a única experiência, quer dizer, as experiências que eu tenho de campo em grande escala foi quando eu trabalhei no Instituto de Zootecnia, que a gente produzia 60 hectares de feno, né? Foi uma experiência grande em feno. Mas mesmo assim eu fico feliz de poder participar, e se eu conseguir contribuir alguma coisa para melhorar a produção de feno e pré-secado de alfafa, para mim já está bom. Se alguém conseguiu tirar alguma coisinha dessa apresentação, eu fico muito feliz. E eu acredito que o mercado, eu tenho notado, né, que infelizmente a pesquisa da produção de feno e pré-secado, ela não está acompanhando a demanda, a procura, aliás. É uma procura muito grande e a pesquisa ainda não está acompanhando isso. Então, a gente precisa ainda ter alguns resultados mais consistentes em termos de produtividade, algumas
dificuldades, né? Tentar solucionar algumas dificuldades encontradas no campo e colaborar um pouco mais. Eu acredito que a pesquisa ela vai precisar acompanhar isso, porque eu percebo que o mercado está na frente da pesquisa na produção de feno e de pré-secado. Eu tenho notado que tem um pessoal muito experiente dando aula para a gente de como produzir feno e pré-secado de alfafa. E isso é bom. Aconteceu isso com a gente com o pessoal da forragem, principalmente na produção de sementes, né? Antigamente, a produção de sementes, o pessoal que trabalhava com pesquisa em sementes, era de produção, não de cultivares. Era muito adiantado. Aí, de repente, o pessoal das empresas de produção de sementes, eles começaram a ultrapassar isso, e começaram a ir na frente, puxar o carro. Então, é bom, sinal que o mercado está precisando. Então, tem gente aí se especializando, e eu fico contente que esse mercado está ficando muito aquecido. Eu acho que o Brasil tem potencial para produzir muita silagem de alfafa, silagem não, desculpa, pré-secado e feno de alfafa, e eu acho que nós estamos no caminho. Agradeço muito ao pessoal, comissão organizadora, o pessoal que me convidou para essa palestra, e até uma outra oportunidade, e estou à disposição. Que agradece, professora Ana. Eu vou pedir para o nosso moderador fazer as considerações finais, né? Ele aqui que ajudou todo esse evento, né? Fez muito bem, parabéns, viu? Então, eu passo a palavra para que você faça também as suas considerações. Mais uma vez, agradecer a professora, brilhante apresentação, o Marcelo pela iniciativa, a Emater aí do Rio Grande do Sul, por convidar nós aqui do Paraná, da extensão, da pesquisa, por estar participando. A Cíntia aí por nos ensinar aí, dar todas as dicas aí, né, as meninas da equipe aí, pelo apoio aí incondicional. E eu gostaria assim, de dizer que eu acredito muito que no futuro, cada vez mais a atividade, né, a produção no campo, ela vai ser... como é que eu posso dizer? Eu uso um termo aqui, né? Como eu coordeno o programa de leite, da gente fatiar as atividades, né? Porque a atividade de leite, por exemplo, é muito complexa. Você tem que produzir alimentos, tem que produzir silagem, feno, pasto, plantar o milho, né? Cultivar a tua pastagem. Então, depois você tem que criar as bezerras, você tem que ordenhar as vacas, e isso é muito complexo, e o produtor, ele cada vez mais tem dificuldade. Então, eu acredito muito que a produção de alfafa, a produção de feno de alfafa, de pré-secado de alfafa, ela vai ter muito espaço para que seja produzido tanto na propriedade e principalmente uma oportunidade aí para aqueles que vão produzir para vender para esses produtores ou mesmo prestar serviço, como a professora Cláudia colocou, hoje já em algumas regiões bastante empresas aí prestando serviço com as máquinas, né? Então, eu acredito que nesse tema que nós tratamos hoje, o futuro aí nos reserva grandes oportunidades. E é com isso que eu quero agradecer mais uma vez e encerrar minha participação aqui. Muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada à professora aí por todo conhecimento, né, de ter se disponibilizado também para estar aqui com a gente, presente. E agora eu vou chamar, pessoal, o Marcelo, para ele nos ajudar a falar um pouquinho mais dos próximos eventos, do livro e do canal do YouTube, que vocês podem depois estar assistindo, né, todos os eventos, desde o comecinho até o final. Marcelo, seja bem-vindo. Sim, obrigado, Cíntia. Quero agradecer primeiro ao PSEG, né, que pela gravação de sempre, o apoio, né, desde o início. A professora Ana Cláudia, né, parabéns, muito bom. E gostaria que a senhora continuasse com as pesquisas, né, de alfafa, né, que tem muita demanda, né, e continue no grupo, se tiver algum material, coloca lá, tem vários pesquisadores, né. E ao colega Rafael, né, Rafael? Um dia eu liguei para o Rafael, Rafael, vamos fazer um curso para capacitação dos extensoristas, nós nem se conhecia, né?
e depois eu fui acabar que ele trabalha bastante com a parte de feno, né? E casualmente caiu para ser o moderador ali e fez muito bem aí essa moderação, né? Acho que o grupo ganhou no conjunto, né? E a gente vai continuar ali na rede, né? Pede para vocês ficarem lá, tá? E vou fazer a divulgação de algumas questões, né? Só, escorre o risco aqui do YouTube aqui. A questão de alguns avanços, assim, né? Tem, por exemplo, tem um colega Anísio, da Embrapa Pesquisa Meio Norte, que vai plantar alfafa com a palma forrageira, né? É uma coisa que não tinha lá para Caprinos, né? E assim enfrentamos alguns desafios de levar semente para lá que não tinha. Não temos inoculante, né? Hoje fomos Rafael, se tiver, a professora Ana souber aí, sumiu o inoculante de alfafa no Brasil, né? As empresas não estão mais produzindo. Vamos pedir o apoio da Embrapa ou aqui da FEPAGRO, que produz os risóbios, né? Então, é um avanço aí, né? Tem algumas regiões produzindo já também, tipo no Nordeste, Ceará, lá, alfafa que não tinha, né? E também com a secretaria aqui do Rio Grande do Sul, né? Nós fizemos algumas análises aí para os produtores de alfafa, né? E que deu principalmente a deficiência de boro, né? O nível de boro estava baixo ou médio. Depois, quando nós levamos o retorno lá para o produtor, ele começou a ver, bom, aquela pontinha ali, então tem algumas ações, né? E também aqui no Rio Grande do Sul, era FEPAGRO, agora é DEAGRO, né? Eles estão selecionando 15 estirpes de risóbio, né? Eu estava parado, aqui no Rio Grande do Sul tinha uma coleção muito grande e devido a essa rede o pessoal começou de novo, né? Gera demanda. E assim tem outras mais aí que vão ser apresentadas, aí o professor Marcos Neves, da UFLA, aí, né? Fez já um experimento, até para uma publicação de pesquisa, né? Que mostrou a eficiência da alfafa, né, na silagem precificada na dieta de bovinos, principalmente para a saúde do rumen, né, para vacas de alta produção, né, e então começou a reaviver a alfafa. Deixo sempre a dica que nós vamos ter que escrever e deixar algumas UERs, né, que é algumas unidades básicas de acompanhamento, tá? Bom, pessoal, mas continuando, né, nós temos lá no grupo, né, hoje são 236 pessoas, né, de vários países, né, e instituições, né, e nós temos lá o livro. Sempre que alguém acessa, peço que todos leiam ali um material excelente, né, tem a publicação na versão em português, né, e temos também na versão em espanhol, né, que é Alfafa deu cultivo a seus múltiplos usos, né? E nós nem falamos ainda aqui a questão de vender alfafa peletizada, os próprios brotos, né, que é um outro campo, né? Mas, então, peço que acessem, tem no grupo lá, tá, a versão. Também temos, pessoal, um material que vai ficar assim, ó, por isso que é importante esse apoio, principalmente do PSEG, de vocês todos, né, na contribuição voluntária, né, de fazer a palestra, apresentar a palestra, né, bem feita, bem conduzida, e eu acredito, o nosso grupo ainda, aqui uma parte antiga, mas chama lá no YouTube Alfafa Pesquisa e Extensão, né, hoje eu acho que está com 70, 80 pessoas, ele vai crescer, né, porque o alfafa é uma coisa, mas ele vai ficar ali para sempre, tá? E ali vão ficar 12 módulos da capacitação de alfafa. Eu acho que, eu sempre digo, não vai ter em lugar nenhum. Se eu fosse professor de alguma universidade, eu disse, vocês querem saber de alfafa? Acesse esse canal aí, Alfafa Pesquisa e Extensão. Lá tu encontra, ela foi tipo uma lógica, uma sequência, né? Então, eu peço que vocês acessem, convidem, divulguem nesse grupo, né? E dê o joinha lá, que às vezes o joinha é bom, que daí vai, o like, né? Vai para outras pessoas, né? Então, acesse esse nosso canal do YouTube. E, pessoal, esse foi o 10º módulo, né? O 10º módulo. Eles são 12, né?
Então, vai ser dia 24/11, e aí nós vamos colocar no grupo que nós marcamos isso aí antes de saber que dia o Brasil ia jogar, né? E nesse dia o Brasil vai jogar. Nós estamos vendo aí, talvez nós vamos trocar, mas seria um módulo aí do Grupo Mineiro, que a gente chama, o Grupo Mineiro, porque só ficou o pessoal lá de Minas, né? E até a coordenadora também é de Minas, né? A gente tem que deixar aí a questão do... Mas, assim, são pessoas competentes, com experiência nessa parte. Então, só vai ser avisado ali se nós vamos trocar esse dia ou não, né? Mas acho que quase sim. O jogo do Brasil né? Tá? E depois, E no dia... Marcelo, só complementando, quem quiser mandar um e-mail para a gente aqui perguntando, né, se vai realmente acontecer dia 24, nesse horário, ou se a gente vai fazer um outro dia, ou se vai ser de manhã, alguma coisa, a Fran está disponibilizando aí o e-mail para vocês aí no chat. Vocês podem mandar o e-mail para a gente e a gente já confirma para vocês, porque eu acredito que por volta da semana que vem a gente já tem a confirmação certinha e aí a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Isso só, então, no dia 24, né, o outro dia, né, vai ser Alfafa e Sistema de Produção Animal, né, com o professor Marcos Neves Pereira, que é da Universidade Federal de Lavras, Duarte Vilela, né, sempre colaborou e trabalhou com a alfafa da Embrapa, gado de leite, a professora Carla Luiza da Silva Ávila, também da Universidade Federal de Lavras, e a colega Tânia Rabelo, que é da Emater, vai ser coordenadora da Emater, Minas Gerais. E daí no dia 8/12 de 2022, né, sempre no mesmo horário, das 14 às 16 horas, Alfafa em Sistema de Produção Animal, de corte. Aí nós recorremos aos colegas argentinos, né, porque eles têm mais experiência que nós, né, e vai ser com a doutora Laura Maria Celina Fontana, do INPA, Instituto de Tecnologia da Argentina, né, e apoio na tradução de Maria Alejandra, que é colega aqui da rede, né, e André, que é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E o coordenador vai ser a moderação, né, vai ser o colega Cassiano Eduardo Pinto, da IPAG. Pessoal, bem no tempo, 16 horas, né? Agradeço a todos, de coração, mantemos firme no grupo ali, tá? E tudo que tiver ali, dúvidas, perguntas, né? Todas as gravações vai ficar na rede, depois todas as palestras vai ser para lá, tá? Então, acesse aquele grupo ali, divulgue, acho que não tem lugar nenhum no mundo, tá bom? Muito obrigado para vocês e uma boa semana aí. Nós que agradecemos, pessoal. Então, vamos aguardar, né? Vamos ver como que vai ser dia 24, mas aí vocês também vai ter o contato, Marcelo, o pessoal vai estar comunicando vocês, e vocês também fiquem à vontade para estar enviando os e-mails que a gente vai atualizando vocês, tudo bem? Então, muito obrigada a todas, muito obrigada a Marcela, a professora, ao Rafael, a todos que participaram, a todos que mandaram as suas perguntas. Espero encontrar vocês aqui no próximo evento, tá bom? Então, uma ótima tarde a todos e até o próximo. Muito obrigada, tchau, tchau.